Se você está me assistindo é porque você já teve uma negativa com a justificativa do 214B, ou você vai aplicar e já está se preparando o melhor que pode, porque ouve todo mundo falando dela. Então hoje nós vamos falar sobre a tão temida negativa pelo 214B. Eu vou falar também sobre como que você se prepara para que na sua próxima entrevista de visto você não seja mais uma vítima do 214B. Eu me chamo Cristiano, eu sou um dos donos da Movie Vistos e nesse canal toda semana tem conteúdo de visto e tem também entrevista com pessoas que acabaram de fazer o que você está querendo, que é tirar o visto americano. Se inscreve para você não ficar de fora porque já vai ter mais vídeo, a gente não para. Para quem não está entendendo, quando você tem um visto americano negado, não importa se é para visto de turista, estudante ou algum outro, normalmente o agente consular ele vai dar um papel para a pessoa falando sobre o motivo da negativa. Esse papel ele pode ter diferentes cores, branco, azul, rosa. Acontece que muitas pessoas julgam que tem tudo certinho no perfil e acabam não entendendo o porquê da negativa. Outras já sabiam que tinha um perfil desafiador, enfim, tem todo tipo de gente. Mas para quem está aplicando para o visto e teve essa negativa, entender o que aconteceu acaba sendo extremamente importante, porque isso daqui pode dar uma pista de como que você pode ou melhorar o perfil, ou como você se prepara melhor para a próxima aplicação, conseguir cobrir aquele ponto que fez o cônsul negar o visto. O problema é que 99% das pessoas negadas recebem a tal da cartinha do 214B. Mas o que de fato é esse tal misterioso 214B? Bom, o 214B ele vem de uma lei federal chamada Lei de Imigração e Naturalização. Na verdade, é exatamente a subseção 214B dessa lei. Essa lei ela diz, em resumo, que todo aplicante de visto vai ser visto como um potencial imigrante até que prove ao agente consular na entrevista que só quer realmente cumprir o objetivo do visto de não imigrante, ou seja, ir e voltar. Significa, essencialmente, que o aplicante ele é considerado culpado até que ele prove o contrário. Isso dá ao cônsul um poder grande para poder determinar se ele acha ou não que você tem uma intenção não imigratória legítima. Facilita muito o trabalho dele, inclusive, não ter que ficar justificando uma eventual negativa. Afinal, você já entra na entrevista de visto de não imigrante, sendo visto como potencial imigrante, para ele fica fácil se ele tiver que falar não. Muita gente, inclusive, não vai gostar dessa parte, mas nós temos que lembrar que os Estados Unidos é o país que recebe 25% de todos os imigrantes do mundo, ou seja, 1 a cada 4 pessoas que saem dos seus países de origem vão morar permanentemente nos Estados Unidos. Então o governo americano ele tem plenos motivos para poder ter essa percepção das pessoas e nós é que temos que entender isso. Inclusive, eu já vou falar como que você pode contornar. Bom, uma parte menos complicada é que normalmente não vem nenhum tipo de limitação para se aplicar para o visto novamente na sequência. A pessoa ela pode reaplicar se ela quiser na semana seguinte. E aí tem uma coisa que eu ouço muitas pessoas falando, que eles já sabem que eles vão aprovar, isso já está pré-determinado e o que você fala na entrevista não faz diferença. Isso absolutamente não é verdade, porque se isso fosse verdade, nós da Movie Vistos não veríamos oscilação no índice de aprovação dependendo da estratégia adotada. Então nós conseguimos identificar que tem aspectos sim que estão influenciando a aprovação. Isso quebra completamente aquela visão de que não tem nada que você possa fazer porque ele já decide antes da entrevista. Sim, eu afirmo com toda certeza que o que você fala na entrevista vai influenciar o teu resultado. Algumas vezes você tem mais oportunidades, outras menos, mas é sobre como você se posiciona. Já vou falar sobre isso. E o legal de poder ver isso na perspectiva da Movie é que nós temos uma visão dificílima de ser replicada, porque a Movie Vistos, por ter milhares de clientes fazendo entrevistas com todos os cônsuls do Brasil e principalmente por nós consolidarmos tudo que acontece nas entrevistas dos nossos clientes em estatísticas que nós possamos analisar. Então nós acabamos tendo uma visão muito ampla e prática do que de fato está acontecendo. Isso é legal porque nós conseguimos juntar a teoria com o que acontece na prática em tempo real e direcionar os nossos clientes para lidar melhor com essa situação. Então, assim que nós vemos rapidamente uma mudança, por exemplo, no padrão dos atendimentos de visto, nós acabamos conseguindo reagir a isso. E eu já vou falar sobre como que isso pode ser usado na perspectiva do 214B. Agora vamos voltar para a origem desse problema. O que muita gente reclama é que a carta ela não detalha de que forma que o aplicante não conseguiu mostrar a intenção não imigratória. E que o cônsul também ele não fala nada, ele só finaliza a entrevista, dá o papel e acabou. Então o que ele digita no sistema sobre o motivo detalhado da negativa, ele não vai compartilhar com você. E aí eu vou compartilhar uma informação interna nossa, é que nem sempre é por falta de vínculo, como muita gente pensa. Embora muitas vezes seja assim. Até para vocês verem, nós tivemos uma cliente que tinha tido uma negativa, ela voltou e reaplicou. Ela fez tudo isso sozinha até então, sem ajuda de empresa nenhuma. Nas 2 negativas, ela recebeu o papel da 214B. Na segunda entrevista, logo que o cônsul negou o visto e deu o papel, ela olhou e perguntou: por que eu fui negada? Porque não é por falta de vínculo. Eu trouxe todos os documentos falando sobre meus vínculos e vocês não olharam nada.
E aí o que o cônsul disse? Não foi por falta de vínculo. Mas ele manteve o papelzinho do 214B, que muita gente relaciona com falta de vínculo. E aí que confunde muita gente. Se não é por falta de vínculo, por que recebeu o mesmo papel que todo mundo que é negado por falta de vínculo recebe? E aí é importante você lembrar que o 214B da lei é extremamente abrangente, então muita coisa acaba se encaixando. Pode ser também que, mesmo tendo vínculos, a pessoa não tenha conseguido provar para o cônsul que queria mesmo fazer aquele programa de viagem que estava apresentando, seja ele de estudo, turismo. Lembre que para provar o visto americano, seja ele de estudante ou de turista, você precisa convencer o cônsul também das suas motivações para estudar e dos seus vínculos para retorno, ou motivação para viajar. Não é só mostrar vínculo, tem a motivação também. E às vezes as pessoas esquecem disso e acham que é só falar Orlando, Disney, ou então falar vou estudar inglês, 2 meses, e aí acha que vai ficar tudo certo e que vai aprovar, e não é assim. Aí vai ter gente que vai falar assim, mas Cris, o cônsul nunca deixa a pessoa falar na entrevista, todo mundo fala que a entrevista dura 3 perguntas e diz que ele corta quando você vai falar muito, e todo mundo fala para responder só o que perguntou. Aí tem 2 pontos. O primeiro, que eu já explorei muito em um outro vídeo, que eu vou deixar na tela no final desse vídeo aqui, então termina aqui e vai pra lá, é que isso de responder só o que perguntou não existe, tá? Isso é uma lenda de uma outra época, outro cenário que se mantém erradamente sendo repetida até hoje. O segundo é que você precisa saber quais informações você vai falar pro cônsul e como que você vai encaixar isso proativamente nas respostas, sem falar pouco nem muito e estando preparado para poder lidar de forma estratégica com as possíveis reações do cônsul. E não é sobre ter emprego, ganhar acima de tanto, ou ter casa própria, ou vários desses fatores que todo mundo fala. Até porque o que mais tem hoje em dia é gente com carreira boa, empresário, funcionário público, com casa própria, às vezes rico, saindo do Brasil para morar nos Estados Unidos, porque entenderam que o Brasil não tem solução e vão procurar um lugar melhor para viver. E olha, se isso acontece, os agentes consulares sabem, e se eles sabem, eles não aceitam isso facilmente. E aí que você precisa de estratégia, você precisa saber quais são as informações centrais que você quer passar para ele, falar de um jeito que reduz as chances de você ser cortado e usar partes do seu perfil que tem sido bem aceitos pelo cônsul e deixar outros pontos que você julga que são bons, mas que eles não têm se importado muito, deixar isso de lado, porque senão você só vai acabar gastando argumento, tempo e isso não vai ajudar você. Na mentoria da Move Vistos, por exemplo, nós temos muito sucesso porque a mentoria ela vem toda desenhada em cima de uma estratégia e quando chega no final, nós extrapolamos essa estratégia para dezenas de perguntas que nós sabemos que são muito feitas, isso dentro de uma simulação de entrevista, seja para visto de turista, de estudante, de todo tipo, né? No caso de estudante, desde inglês até MBA, mestrado, doutorado, ensino médio, enfim, tudo. E o legal é que como nós temos essa visão completa do que tem funcionado, nós conseguimos pescar no perfil da família, dentro da estratégia definida, o que vai de fato aumentar a chance de ser percebido positivamente pelo cônsul. Por isso que essa etapa ela é tão elogiada pelos nossos clientes, porque ela consolida tudo na visão mais prática e real possível. E dali saem 1000 dicas também de como lidar com cada potencial comportamento do cônsul na entrevista. É uma dinâmica muito sutil, porque você tem de 1 a 3 minutos normalmente para falar com ele, de 3 a 8 perguntas, é muito rápido. Então você tem que ser muito assertivo. É por isso que a Move, contando a verdade, consegue aprovar tanta gente, porque é sobre você contar os seus pontos certos, do jeito certo, de um ângulo certo. E isso ninguém no Brasil tem mais conhecimento do que a gente. Por isso que nós estamos cada vez mais sendo reconhecidos entre os brasileiros como a empresa mais especialista em aprovação de visto do país e que aprova pessoas com negativa como nenhuma outra empresa. E aí entra o exemplo da história da Zita. Ela é aposentada, tem 5 negativas de turismo nos últimos 17 anos. A última negativa bem recente, só foi 6 meses antes, e aí ela contratou a Move e foi aprovada na 6ª aplicação. Também tem a história da Carol, por exemplo, né, que foi negada para o visto de turismo aplicando sozinha, e depois com a ajuda da Move, mudando de visto de turista para estudante, em menos de 30 dias ela conclui a mentoria e tem o visto aprovado. Menos de 30 dias do dia da negativa de turismo, ela é aprovada para estudante. E além dessas, tem outras dezenas de histórias, umas já postadas, outras para postar, que vocês vão ver de pessoas que passaram pela mesma situação. Dentre as centenas, talvez até milhares de clientes que nós tivemos que já passaram por isso e que conseguiram a nossa ajuda. E vai por mim. Se você não quer receber a carta do 214B porque teve o visto negado na sua primeira aplicação, ou se você já recebeu, mas quer saber como contornar, na descrição tem um link, é só você clicar aqui e preencher um formulário rapidinho, 10 segundos, que o nosso time vai te mandar um WhatsApp e vai te explicar como que a Move pode te ajudar a estruturar uma estratégia, identificar os seus pontos fortes, te preparar para os pontos fracos e te guiar por todo esse processo com a melhor estratégia e a melhor preparação possível
para você aumentar drasticamente a sua chance de ter o visto americano aprovado. E não confia só em mim. Abre o YouTube da Move aí, olha os vídeos e você vai ver que todo final de semana tem uma entrevista de um aprovado que gentilmente cede ali de 20 a 40 minutos do seu tempo para poder compartilhar a sua experiência com a Move para as outras pessoas entenderem que nenhuma empresa faz o que a gente faz e por isso que nenhuma empresa tem o tanto de prova social que a gente tem de forma tão densa e tão transparente como os nossos clientes gentilmente fazem com a gente. Então, seja visto de turismo, de estudante, não importando se é para inglês, graduação, pós-graduação, até ensino médio nos Estados Unidos. Também, se você já estiver nos Estados Unidos com visto de turista e quiser fazer uma extensão de status ou quiser fazer uma troca, uma mudança de status de turista para estudante, nós podemos te ajudar do mesmo jeito, é só clicar no link da descrição. Então, em resumo, o 214B ele pode significar quase que qualquer coisa, mas para quem recebe o papel parece que é por falta de vínculo, que não necessariamente é, e você precisa fazer um diagnóstico robusto do perfil para poder entender o que pode ter sido ali, e nisso a gente pode ajudar. Então é isso, valeu pelo papo. Bom, se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, esse é o momento, né? Já se inscreve e ativa o sininho porque tem muito conteúdo de visto americano aqui. E aqui na tela está aparecendo aquele outro vídeo que eu falei sobre não dar respostas curtas. Cuidado para você não cair nessa armadilha, mas fica tranquilo, porque se você for ter a ajuda da Move na sua aplicação, nós vamos te instruir não só a não dar respostas curtas, mas como se posicionar adequadamente. Mas vê esse vídeo aqui que ele vai te ajudar demais, beleza? Um abraço para vocês e até mais.